Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vossa vida. Que bom que você está aqui participando de mais um culto online da Igreja Batista da Paz. Estamos nas terças-feiras fazendo algumas reflexões acerca dos Salmos, que nos levam a compreender aquilo que estamos vivenciando na perspectiva de Deus. E eu convido você nessa noite, mais uma vez, a refletirmos juntos no Salmos de número 50. Porém, antes da nossa reflexão, eu peço que você abra o seu coração para ouvir algumas canções que de alguma forma possam trabalhar diante daquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Vamos louvar o Senhor com alegria. Nada vai me separar, mesmo se me abalar. Teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha, não. Teu amor não falha, não. Oh, não falha, não. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha, não. Caminhar difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha, não. Oh, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Oh, oh. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, Senhor. Teu amor não falha, oh, não falha, não. Teu amor não falha, não. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Cantamos a Ele. Tu fazes que tudo coopere para meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante onde você estiver, Ele é o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Oh, oh, oh. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor do Senhor Jesus nunca falhou. É um amor que também não vai falhar. Ele é o amor. Ele é o amor.
Cantemos a Ele. O que tenho a não ser tanto amor, seu olhar, em seu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Você pode cantar isso a Ele. Jesus, eu só tenho Ti. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão, Senhor, Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. O Teu amor me guiará até o fim. O que tenho, que eu tenho, Senhor, a não ser tanto amor em seu olhar. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Esse mundo vai passar, vai passar, mas da verdade ela permanece em nossas vidas, ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está firmada em Ti, Jesus. Eu creio nas Tuas mãos, pois Tua mão, ela me sustenta. A Tua mão sustenta os céus e ela sustenta a minha vida por completo, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. O Teu amor me guiará até o fim, até o fim, até o fim. Esse é o nosso momento de dízimos e oferta. Lembrando sempre que a dinâmica da Igreja Batista da Paz aqui em Barra Bonita é que a espontaneidade do seu coração, o comprometimento que você tem com a obra de Cristo e a fidelidade sua para com Deus faz com que esse momento seja um momento prazeroso no seu coração. Como o apóstolo Paulo diz, não pode ser nem com pesar e nem por obrigação. Se você quiser e
puder participar da obra de Deus através da nossa comunidade, os dados da conta da igreja passarão aí no vídeo e você pode contribuir conforme determinou em seu coração. Lembrando que estamos no objetivo de abrir a nossa congregação em Garaçu do Tietê e sabemos que você vai fazer parte desse projeto. Deus abençoe a sua vida, Deus recompense tudo aquilo que você dispõe a fazer para o reino de Deus. Deus enviou o seu filho amado pra me salvar, me perdoar. Na cruz morreu com meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está em Ti, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus. Você pode declarar aí na sua casa que vivo estás. Oh. Que bom que você ouviu essas canções e agora, junto comigo, vamos refletir acerca do Salmo de número 50. O Salmo de número 50 é um salmo de Asaf e que de alguma forma compôs os seus poemas através de canções ou as suas canções através de poemas que se tornaram os salmos e refletem primeiramente a pessoa de Deus e também, principalmente, o nosso relacionamento, o relacionamento do ser humano para com a grandeza desse Deus que tudo sabe, que tudo pode e que está em todos os tempos da nossa história. Então eu convido você a fazer essa leitura de Salmos, mas nós queremos enfatizar o versículo 14 e 15 do Salmo de número 50. Salmo de número 50, no versículo 14 e o versículo 15 diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. É Deus falando através ou para o seu povo. É Deus comunicando as suas expectativas acerca das nossas atitudes em relação a Ele. Mas se você pegar na amplitude do Salmo como um todo, nós podemos perceber que de alguma forma Deus começa se revelando acerca da sua grandeza. O versículo 1 vai dizer que o Deus Supremo convoca toda a terra, do nascente ao poente. E não só isso, desde Sião, a sua perfeita beleza resplandece na sua pessoa.
O salmista exalta a grandeza de Deus. O salmista exalta o poder de Deus que está em suas mãos, para que através da revelação de quem Deus é, nós possamos nos conscientizar de que o Deus que firma uma aliança conosco, um Deus que firma um compromisso fiel de estar conosco, não nos abandona, não nos deixa em meio a projetos e muito menos se esquece das nossas necessidades. Fato é que você vai avançando no versículo 5, nós podemos ver que ele diz assim: ajuntem os que me são fiéis e que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Deus parece pela escritura ou pela escrita dos salmos que Deus atravessa a linguagem do salmista para dizer: peraí, do jeito que vocês estão vendo as coisas, não é a mesma perspectiva como Deus vê. Então ele diz: ajuntem para mim as pessoas que mediante sacrifício fizeram uma aliança comigo. É o Deus comprometido com as alianças que ele faz com o seu povo. É o Deus fiel ao compromisso que ele tem para com a minha e com a sua vida, de fazer tudo aquilo que lhe apetece. Porque afinal de contas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a grande questão que eu gostaria de enfatizar e que vai nos arremeter no versículo 14 e 15, que nós lemos no início da nossa reflexão, é que sacrifício é esse? Que sacrifício é esse que Deus está falando acerca das pessoas que fizeram aliança com Ele? E aí ele vai discorrer no seu discurso dizendo que às vezes o que nós achamos que é um sacrifício que agrada o coração dele, muitas vezes é um ato, apesar de voluntarioso, desnecessário no nosso relacionamento, na nossa aliança com Deus. O próprio Deus se põe como juiz diante das nossas motivações, diante das nossas atitudes, diante das nossas intenções, para depois discorrer verdadeiramente o que Ele espera de mim e de você no nosso relacionamento com o soberano. Ele diz no versículo 7, ouça meu povo, pois eu falarei e vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. E aí ele vai enfatizar a perspectiva que ele vê, muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes e principalmente as nossas intenções. Ele diz: não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. É Deus revelando em linguagem humana para que pudesse de alguma forma ficar de maneira pedagógica para o meu e o seu coração. Ele não tem necessidade alguma. Ele não precisa de nada que é meu, nada do que é seu, a não ser estabelecer um relacionamento, uma aliança. E uma aliança que necessariamente não deve ser pautada em sacrifícios, em oferendas, muito menos em relacionamentos de interesses, como muitas vezes fazemos com Deus. Nos sacrificamos para receber a bênção. Fazemos ou cumprimos os rituais litúrgicos, as normas religiosas, não porque amamos o ser, a pessoa de Deus, mas porque queremos receber as benesses das tuas mãos. E Deus, de maneira estritamente humana, abre o seu coração para mim e para você, dizendo: se eu tivesse alguma necessidade, você acha mesmo que eu pediria para você? Se eu fosse esse Deus tão limitado, se eu fosse esse Deus tão dependente do afeto humano, você acha que eu continuaria sendo Deus soberano, que tudo sabe, que tudo pode e que está em todos os lugares, em todos os tempos ao mesmo tempo? Então essa é a grande tônica de Deus diante desse salmista. Ele começa exaltando a grandeza de Deus,
no meio do salmo, ele interrompe dizendo, é como se Deus intervisse a fala do salmista, dizendo, para tudo. Reúnam-se aqueles que se me dizem fiéis, aqueles que de alguma forma, mediante sacrifício, fizeram uma aliança comigo. E a partir disso, Deus toma a prioridade da fala. Deus toma a iniciativa do discurso em relação ao que o salmista começou, e ele diz justamente isso. Será que eu tenho alguma necessidade? Será que eu preciso implorar para os seres humanos, para que através de ofertas, de holocaustos e de sacrifícios, eu me sinta completo, eu me sinta satisfeito, eu me sinta saciado? Em outras palavras, Deus está dizendo, ou ao menos nos levando a refletir. Nessa relação, se existe alguém que precisa de alguém, somos nós que precisamos de Deus. Não Deus que precisa de nós. Mas mesmo Deus sendo autossuficiente em si mesmo, mesmo Deus sendo o Criador dos céus e da terra, e em função disso, tendo todas as coisas, uma coisa é necessária ao coração de Deus: se relacionar comigo e com você. Ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento pessoal. Por isso, e diante disso, Ele envia o Seu Filho para viver entre nós, para experimentar as nossas limitações, para experimentar a nossa humanidade, para que de alguma forma nós, olhando para Jesus, pudéssemos compreender aquilo que o salmista tenta expressar. Deus não tem necessidade alguma, mas Deus quer se relacionar comigo e com você, apesar das nossas necessidades, apesar das minhas e das suas limitações. A grande expectativa de Deus, e vamos colocar essa expectativa entre aspas, é que Deus anseia por uma aliança que seja pautada naquilo que Ele é, não naquilo que Ele tem para nos oferecer. Por isso muitas pessoas caminham na sua espiritualidade na relação do sacrifício, do holocausto, na relação de pagar o preço para atrair a atenção de Deus, e atraindo a atenção de Deus, receber as suas benesses. O que o salmista nos mostra aqui é que é justamente o contrário. E aí nós entramos definitivamente no cerne do Salmo, que é o versículo 14 e o versículo 15, quando ele diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Com isso, após toda essa conjunção de pensamentos acerca da grandeza de Deus, de Deus não ter necessidade de coisa alguma, mas principalmente de Ele querer firmar um relacionamento pessoal para conosco, Ele diz: esse relacionamento deve ser pautado não nas nossas necessidades, muito menos nas necessidades de Deus, pois Ele não as tem. O nosso relacionamento para com Deus deve ser pautado em 3 perspectivas. A primeira delas, gratidão. Ele diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Se existe algo que atrai o coração de Deus, se existe algo que mexe com as emoções do nosso Senhor, é encontrar no mais íntimo do nosso ser um coração cheio de contentamento, um coração agradecido, um coração que tem consciência de tudo que é, de tudo que tem, e sabe que deve exatamente tudo a esse Deus. Pois afinal, o princípio da graça é justamente esse: favor imerecido. É termos recebido de Deus tantas bênçãos, é termos recebido de Deus tantas dádivas, que mesmo sabendo que não somos merecedores, o nosso coração tem que dar uma contrapartida para Deus. E essa contrapartida necessariamente não é um sacrifício, não é um holocausto. Essa contrapartida necessariamente
Não é essa relação de toma lá, dá cá, que muitas pessoas pautam a sua espiritualidade nisso. Essa contrapartida que Deus espera de mim e de você é um coração sempre grato. Grato ao olhar a sua família ao redor da mesa e saber que aquele alimento é a provisão do Senhor. Grato ao chegar do seu trabalho um dia, apesar de ter sido extremamente cansativo, apesar de ter sido extremamente ativo e muitas vezes cheio de pressões, você chega com o coração agradecido, porque através desse emprego, a provisão do Senhor tem chegado até o seu coração, até a sua vida e consequentemente até a sua família. É você estar retornando ao nosso ambiente comunitário, onde nós adoramos a Deus na nossa igreja, com todos os cuidados, respeitando todas as delimitações impostas para essa nova realidade, mas a sua presença aqui no culto expressa um coração agradecido, porque Deus tem te concedido saúde, porque Deus tem te concedido a oportunidade de ressignificar os seus sonhos, a sua esperança, porque Deus, dia após dia, como Ele é assim, através do seu Filho nos ensina, basta cada dia o seu mal, dia após dia Deus vai nos ensinando que Ele é aquele que do nascente ao poente revela a sua grandeza, manifesta o seu poder, e quando o seu poder é manifesto através das nossas vidas, Ele quer encontrar no meu e no seu coração gratidão, agradecimento. Agradecimento por tão grande salvação, que um dia, como ele encerra nos Salmos aqui, no último versículo que ele diz, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Gratidão porque um dia Deus enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para nos livrar das amarras do pecado, para nos livrar da escravidão que a nossa natureza humana proporcionava na nossa vida e naqueles que nos são muito preciosos. E essa escravidão estava deteriorando a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa perspectiva de que a vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso, ao olhar por essa tão grande salvação, Deus não espera um sacrifício. Deus não espera que você atravesse a sua cidade de joelhos. Deus não espera que você mate o novilho e faça-o em holocausto. Deus tão somente espera que no seu coração seja encontrado um coração contente, um coração satisfeito, um coração que, estando grato, contente e satisfeito, é um coração alegre. E um coração alegre produz uma vida extremamente suave. Produzindo uma vida suave, você atrai pessoas ao seu redor para estarem perguntando qual é o motivo da sua felicidade, qual é o motivo da sua alegria. E você poderá dizer, existe um Deus que me ama, se importa, e ao se importar comigo, revelou a sua graça na minha vida. A segunda coisa que ele diz acerca do sacrifício que ele espera é que cumpram os seus votos para com o Altíssimo. O que são votos? São comprometimentos, são alianças, são decisões que tomamos e que temos que executá-las. E o que ele está dizendo, primeiro, seja grato ao Senhor, e segundo, seja comprometido com o seu Senhor. Seja comprometido com a natureza do seu ser. Se Deus é honesto, seja honesto. Se Deus é humilde, seja humilde. Se Deus não mente, porque Ele é Deus, não minta. E os votos, os compromissos, as decisões que devemos tomar, a expectativa de Deus é que nosso sacrifício seja revertido executando aquilo que dispomos a fazer. Eu me lembro de um texto no Evangelho de Lucas em que Jesus, reunido com as pessoas que estavam admiradas com os seus ensinos, ele diz assim, não adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer nada do que eu mando. Não adianta você dar glória a Deus e aleluia no ambiente religioso e fora desse ambiente você não dar um bom testemunho. O seu caráter não está condizente com o seu discurso. Aliás,
o que atraía as multidões até a pessoa do Filho de Deus, o nosso Jesus de Nazaré, era justamente isso, que tudo aquilo que ele falava, Jesus fazia. Jesus cumpria os seus votos. Jesus tinha a palavra. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Não podemos ter uma vida dúbia, não podemos ter uma vida de incertezas que venham refletir no nosso caráter. O que falarmos, temos que cumprir. Ainda que isso nos cause prejuízo, ainda que isso nos cause alguns dissabores, mas o comprometimento com a nossa integridade deve ser prioridade como sacrifício que devemos oferecer a Deus. Então tenha um coração agradecido e seja uma pessoa de palavra, seja uma pessoa comprometida. E o seu comprometimento, antes de tudo, deve ser com aquilo que Deus espera que você seja, semelhante a Jesus. E terceiro, que ele encerra dizendo é que clame a mim e no dia da angústia eu o livrarei e você me honrará. A terceira forma de oferecermos um sacrifício que agrada a Deus é reconhecermos que precisamos dele em momentos difíceis da nossa vida. Não é à toa que o salmista começa exaltando a grandeza desse Deus. Não é à toa que do meio para o final dos salmos ele começa a dizer que o nosso Deus não tem necessidade alguma. E se por acaso tivesse fome, não seria a nós que ele pediria comida, porque ele é o criador de todos os animais. Para que chegasse no clímax desse sacrifício que Deus espera para dizer, você, eu, todos nós, se precisarmos dele, podemos contar com ele. Clame a ele e ele te responderá. Clame a ele no dia da angústia e ele nos trará o livramento. Porque quando estamos com o coração agradecido, quando cumprimos ou dispomos a viver aquilo que o Senhor nos ensina, Deus virá em nosso socorro. Deus virá ao nosso encontro nos nossos momentos mais difíceis, nas nossas noites mais escuras da alma. Mas muitas vezes nós somos tomados pelo orgulho, muitas vezes nós somos tomados por uma soberba tão grande que chegamos ao ponto de acreditar de que não precisamos de Deus. Ou também, muitas vezes, o inimigo das nossas almas, o diabo, usa uma voz para que possa nos confundir a tal ponto para nos fazer acreditar que o Senhor se esqueceu de nós em meio às nossas angústias. Para achar que nós não somos relevantes aos olhos de Deus. E muitas vezes nós damos vazão a essa voz, a tal ponto de deixarmos de orar, de deixarmos de falar com o nosso Senhor. E isso vai distanciando cada vez mais o nosso coração diante de um Deus que se importa tanto comigo, que se importa tanto com você, que Ele enfatiza, clame a mim, pois no dia da angústia eu o livrarei. Sacrifícios que agradam ao Senhor, contentamento, comprometimento e relacionamento. Fale com o seu Senhor. Talvez você está ouvindo essa live e o Espírito Santo preparou esse momento. E você de alguma forma já está um pouco distante da sua vida de oração, da sua leitura da palavra. E o Espírito de Deus fala ao seu coração nessa noite que você pode clamar onde você estiver, do jeito que você estiver, e falar com esse Deus que te conhece pelo nome, esse Deus que sabe da sua história, esse Deus que colheu cada lágrima que você tem vertido por conta das situações que você tem enfrentado. Saiba, Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que transforma. Acredite. E o sacrifício que Ele espera de você não é que você faça coisas que venham a ferir o seu corpo, a ferir a sua consciência, e nem mesmo que você fique refém de rituais religiosos que não tem nada a ver com espiritualidade sadia. Eles tão somente esperam que o seu sacrifício seja contentamento, comprometimento e relacionamento. Se você assim o fizer, ele diz, o salmista, e nós cremos piamente nisso,
que Ele é o Deus que expressa o seu relacionamento mostrando a salvação que você, que eu, que todos nós precisamos. E não só isso, Ele nos conduzirá em seus caminhos. E os seus caminhos são caminhos de retidão. Seus caminhos são caminhos de segurança, de paz, de alegria e, acima de tudo, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida abundante. Esse é o desejo de Deus para o meu e para o seu coração. Espero que de alguma forma esses salmos tenham te ajudado a restabelecer ou até mesmo a ampliar a sua percepção de relacionamento com Deus. Deus não se alegra de sacrifícios e holocaustos. Deus se alegra de um coração contrito, que demonstra contentamento, comprometimento e relacionamento. Que Deus abençoe a sua vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre os seus. Espero você na quinta-feira, onde nós teremos o nosso culto presencial, mas também, por enquanto, estamos transmitindo através do nosso canal no YouTube, Igreja Batista da Paz, Barra Bonita. E no próximo domingo, dia 2 de agosto, teremos a nossa Santa Ceia em duas oportunidades. Pela manhã, às 10 horas, somente culto presencial, não há transmissão de culto online. E à noite, às 19 horas, onde ministraremos a ceia no culto presencial e também transmitiremos o culto através do canal do YouTube. Espero que você esteja conosco nesses cultos, espero que de alguma forma a Igreja Batista da Paz esteja edificando, esteja oportunizando o seu crescimento espiritual, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Quero estar, cante isso, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, eu quero te ofertar. Você pode ofertar ao Senhor a sua vida, mas ainda é pouco, eu sei, se comparar tudo que o Senhor fez por nós, o que devemos dar a Ele, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei, Senhor. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Adorarei, Senhor, somente a ti, Jesus. Onde você estiver, cante essa canção. Eu perto quero estar, junto aos teus pés. Oh, não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Eu quero te ofertar.
mas ainda, oh, mas ainda é pouco. Se comparado ao que ganhei, é pouco, Pai. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você pode cantar essa canção aonde você se encontra. Declare: te louvarei, te louvarei, pois não importa, Senhor, não importa as circunstâncias, eu adorarei somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importa, adorarei, Senhor, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, eu adorarei somente a Ti, Jesus.